Você está numa mesa de almoço, ou dentro do carro voltando para casa, ou deitado no escuro do quarto olhando para o teto, e de repente percebe uma coisa que muda tudo. Você percebe que aquilo que está vivendo por dentro, aquela visão, aquele chamado, aquela inquietação que não te deixa dormir, ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você tenta explicar e as palavras saem tortas. Você tenta mostrar e as pessoas olham para você como se você estivesse falando outro idioma. Você tenta convencer e percebe que quanto mais explica, mais distante fica de quem está ouvindo. E aí vem aquele soco silencioso no peito, aquele aperto que ninguém vê, aquela solidão estranha que não tem nada a ver com estar fisicamente sozinho, e tem tudo a ver com estar caminhando numa direção que só você consegue ver. Ele simplesmente acontece. Se você já sentiu isso, mesmo que uma única vez na vida, este vídeo foi feito sob medida para você. E antes de mergulharmos fundo nessa conversa, deixa eu te fazer um pedido simples. Se você acredita que precisa ouvir uma palavra verdadeira hoje, se inscreve no canal, deixa o seu coração aqui no vídeo e compartilha com alguém que você sabe que está numa travessia silenciosa. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas que estão precisando exatamente disso. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai mexer com lugares dentro de você que talvez estejam adormecidos há muito tempo. O silêncio que vem antes da virada. Toda transformação verdadeira é precedida por um período de silêncio que parece punição, mas é preparação. Ninguém te conta isso porque quase ninguém atravessou conscientemente. As pessoas confundem o silêncio com o abandono. Confundem a falta de apoio com falta de propósito. Confundem a ausência de aplauso com a ausência de direção. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Desiste no limiar. Desiste a um passo. Desiste justamente quando o terreno estava sendo preparado debaixo dos pés delas. Pensa numa semente. Quando ela é colocada na terra, tudo o que acontece com ela acontece no escuro absoluto. Não tem plateia, não tem ninguém olhando, não tem ninguém dizendo que ela está fazendo um bom trabalho. Ela está sozinha, comprimida pela terra, sem saber se vai dar certo, sem garantia nenhuma de que aquele esforço de empurrar a casca vai resultar em alguma coisa visível. E se alguém olhasse para aquele pedaço de chão naquele momento, juraria que ali não tem nada acontecendo. Mas tem. Tem uma coisa imensa acontecendo. Tem vida se reorganizando. Tem estrutura sendo formada. Tem raiz sendo lançada para baixo antes que qualquer broto possa subir. A sua vida funciona exatamente assim. Quando ninguém entende o que você está fazendo, quando ninguém aplaude, quando ninguém comenta, quando você sente que está caminhando contra um vento que só você sente, é porque você está naquela fase em que a raiz precisa descer antes do caule subir. E raiz não cresce sob holofote. Raiz cresce no escuro, no silêncio, na invisibilidade. Existe uma passagem antiga que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Repara na sequência: aurora primeiro. E a aurora é aquele momento em que ainda está escuro, em que quase ninguém acordou ainda, em que o mundo parece dormindo. É ali que a luz começa. Não no meio-dia, na aurora. Então, quando você sentir que está vivendo uma aurora, entenda que isso não é castigo. Isso é o protocolo de toda virada real. O silêncio que você está atravessando não é o fim da sua história. É o capítulo em que ninguém está olhando porque ninguém precisava estar olhando. Esse capítulo é só seu. E é nele que você está sendo formado para o que vem depois. Por que pedir aprovação adia o seu destino? Existe uma diferença gigantesca entre consultar alguém e pedir permissão para alguém. Consultar é maturidade. Pedir permissão é terceirizar a autoria da sua própria vida. E a maioria das pessoas faz isso sem perceber. Elas se dizem abertas a conselhos. Dizem que valorizam a opinião dos próximos, mas no fundo o que elas estão fazendo é procurando alguém que assine embaixo da decisão que elas já tomaram, para que se der errado, a culpa não seja inteiramente delas,
Esse é um vício invisível e ele paralisa milhões de pessoas todos os dias. Você precisa entender uma coisa. Cada vez que você espera o aval de alguém para começar, cada vez que você condiciona o seu próximo passo ao entendimento de quem está ao seu redor, você está dizendo para o universo que a sua visão não vale por si mesma. Você está dizendo que ela só vale se for ratificada por terceiros. E o problema é que a sua visão nunca vai ser ratificada por terceiros, porque ela não foi entregue a terceiros. Ela foi entregue a você. As pessoas ao seu redor receberam visões diferentes, propósitos diferentes, capacidades diferentes de enxergar. Cobrar delas que entendam a sua é como cobrar de um peixe que ele entenda como é voar. Não é maldade do peixe. É que ele não tem o equipamento sensorial para aquilo. Existe um trecho antigo que diz, com outras palavras, que se a gente ainda buscasse agradar aos homens, não seria servo daquilo que é maior. Repara no peso disso. Buscar agradar e servir um propósito são coisas mutuamente excludentes. Você escolhe uma ou escolhe outra. Não dá para servir dois donos. Quando você decide caminhar pelo aplauso, você abre mão da bússola interna. Quando você decide caminhar pela bússola interna, você abre mão do aplauso. E aqui está a parte que dói. A maioria das pessoas quer as duas coisas. Quer fazer o que sente que precisa fazer, mas quer também ser entendida, quer também ser celebrada, quer também ser confortada por todos no caminho. E isso é uma fantasia. Isso não existe. Quem caminha de verdade caminha sabendo que vai ter que escolher entre ser fiel à visão ou ser confortável socialmente. E essa escolha precisa ser feita todos os dias, várias vezes ao dia, em decisões grandes e em decisões pequenas. Toda vez que você escolhe a fidelidade à visão, você fortalece um músculo interno que ninguém vê, mas que é o músculo mais importante da sua vida. É o músculo da soberania pessoal. E sem ele, nenhuma conquista se sustenta. A linguagem dos que enxergam longe. Tem uma coisa muito curiosa que acontece com pessoas que enxergam longe. Elas falam diferente. Não é que elas usem palavras bonitas ou frases elaboradas. É que o tempo verbal delas é outro. Enquanto a maioria das pessoas fala no presente imediato, descrevendo o que está acontecendo agora, descrevendo as dificuldades do dia, descrevendo as preocupações da semana, essas pessoas falam de coisas que ainda não existem como se já existissem. Elas descrevem situações futuras com a mesma naturalidade com que outras pessoas descrevem o café da manhã. E isso causa um estranhamento imediato em quem está ao redor. Porque quem ouve não tem a referência interna daquilo. Quem ouve só consegue processar o que já viu, o que já tocou, o que já pertenceu ao seu campo de experiência. E quando alguém começa a falar de algo que está fora desse campo, o sistema da pessoa que ouve interpreta aquilo como delírio, como exagero, como falta de pé no chão. Mas não é nada disso. É outra forma de habitar o tempo. Existe uma compreensão antiga, repetida por muitos estudiosos da mente humana, de que a linguagem que você usa molda literalmente os circuitos do seu cérebro. E os circuitos do seu cérebro moldam o que você consegue perceber como possível. Quem fala em pequeno enxerga em pequeno. Quem fala em grande enxerga em grande. Não porque seja mágica, mas porque a linguagem é o sistema operacional da percepção. E aqui entra um ponto que poucos compreendem. Quando você começa a falar do seu futuro com a naturalidade de quem fala do passado, as pessoas ao seu redor não conseguem te acompanhar não porque elas sejam ruins, mas porque elas estão usando um sistema operacional diferente do seu. É como tentar abrir um arquivo de um programa moderno num computador antigo. O computador não é defeituoso. Ele só não tem o software necessário para processar aquilo. Então, quando você for mal compreendido, lembra disso. Não é que estejam te julgando. É que estão tentando te interpretar com uma ferramenta que não foi feita para te interpretar. E você tem duas opções. Pode rebaixar a sua linguagem para caber no sistema operacional dos outros e, com isso, rebaixar a sua percepção e, com isso, rebaixar o seu destino. Ou pode preservar a sua linguagem, preservar a sua forma de habitar o tempo
e aceitar que vai haver um período em que poucos vão conseguir conversar com você no nível em que você está. Esse período não é eterno, mas ele existe, e ele separa quem chega de quem fica pelo meio do caminho. O peso invisível de carregar uma visão sozinho. Precisamos falar sobre uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Carregar uma visão sozinho é pesado. É pesado de uma forma que não aparece nos vídeos motivacionais, não aparece nos discursos de palco, não aparece nas frases de efeito que circulam pelas redes. É um peso que se acumula nos ombros de uma forma silenciosa, dia após dia, e que de vez em quando desce para o peito e se transforma numa angústia sem nome. É a angústia de quem acordou às 4 da manhã, com uma ideia ardendo dentro do peito, e não tem ninguém para ligar e contar. É a angústia de quem comemorou uma pequena vitória sozinho na cozinha porque sabia que se contasse para alguém, ia ouvir um sorriso de cortesia, mas não uma compreensão real. É a angústia de quem chorou no banheiro depois de uma reunião difícil e voltou para a mesa fingindo que estava tudo bem. Isso é real. Isso acontece. E fingir que não acontece é uma das maiores desonestidades que o conteúdo motivacional comum comete com quem está atravessando. Mas tem uma outra verdade que precisa ser dita junto com essa. Esse peso, por mais brutal que seja, está fazendo uma coisa em você que nenhuma outra experiência conseguiria fazer. Ele está construindo dentro de você uma estrutura interna, capaz de sustentar aquilo que você quer carregar para fora. Porque uma visão grande exige uma pessoa grande para sustentá-la. E pessoa grande não se forma em ambiente confortável. Pessoa grande se forma exatamente nesse tipo de travessia, em que cada passo é uma escolha entre desistir e continuar, e em que a única testemunha do esforço é você mesmo e algo maior que você. Existe uma promessa antiga que diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Repara na sequência. Primeiro vem o esperar, que é a parte invisível, a parte que ninguém vê, a parte em que você está aparentemente parado. Depois vem a renovação das forças, que também é interna, também invisível. E só depois disso vem o subir, o correr, o caminhar, que é a parte visível, a parte que o mundo enxerga e celebra. A maioria das pessoas quer pular direto para a parte do voo, sem passar pela parte do esperar. E é por isso que a maioria das pessoas não voa, porque o voo é consequência de uma força que foi gerada num tempo em que parecia que nada estava acontecendo. Esse peso que você sente agora está literalmente fabricando as suas asas. Você só não consegue ver porque elas ainda estão sendo formadas debaixo da pele. O cérebro, o nervo vago e a coragem fisiológica. Tem uma camada dessa conversa que quase ninguém aborda, e que pode ser exatamente a peça que estava faltando para você entender por que é tão difícil seguir em frente quando ninguém entende. É a camada biológica. É o que acontece dentro do seu corpo, dos seus nervos, da sua química, quando você se sente isolado ou rejeitado pelo grupo ao qual pertence. O seu sistema nervoso foi desenhado ao longo de milhares de anos para te manter vivo, e durante a maior parte da história humana, ser rejeitado pela tribo significava literalmente morrer. Não tinha como sobreviver longe do grupo. Então o seu cérebro aprendeu a tratar a rejeição social como uma ameaça de vida. E ele continua tratando assim, mesmo hoje, mesmo num contexto em que ser mal compreendido pelos seus não vai te matar de fome no meio do mato. O seu corpo não sabe disso. O seu corpo reage como se fosse uma questão de sobrevivência. Por isso dói tanto. Por isso aperta o peito. Por isso dá aquela sensação de aperto na garganta, de peso no estômago, de cansaço sem motivo. Não é fraqueza sua. É biologia antiga operando num cenário moderno. E aqui entra uma chave que muda tudo. Existe um nervo no seu corpo chamado nervo vago, que é basicamente o cabo principal de comunicação entre o cérebro e os órgãos internos. Quando esse nervo está bem regulado, você consegue permanecer calmo diante de situações que normalmente te tirariam do eixo. Quando ele está desregulado,
Qualquer pequena rejeição vira um terremoto interno. Profissionais que estudam a fundo o sistema nervoso humano vêm mostrando que é possível treinar essa regulação através de práticas simples como respiração lenta e profunda, exposição consciente ao frio, canto, vibração da voz, contato com a natureza e, sobretudo, através do hábito de pausar antes de reagir. Quando você treina o seu corpo a permanecer fisiologicamente calmo diante da incompreensão alheia, você está fazendo algo muito mais profundo do que controle emocional. Você está construindo soberania no nível celular, porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade de manter o sistema nervoso regulado, mesmo quando o medo está presente. E essa capacidade não nasce pronta. Ela é treinada. Cada vez que você respira fundo em vez de se defender, cada vez que você escolhe o silêncio em vez da explicação ansiosa, cada vez que você permite que o desconforto da incompreensão exista sem te dominar, você está literalmente reescrevendo o seu sistema nervoso. E um sistema nervoso reescrito muda completamente o tipo de pessoa que você consegue ser no mundo. Muda as decisões que você consegue sustentar. Muda a coerência que você consegue manter ao longo do tempo. A persistência que parece ser uma virtude moral é, em grande medida, uma conquista fisiológica. E essa conquista está disponível para você todos os dias, em cada respiração consciente que você escolher fazer. Quando os próximos viram os primeiros a duvidar. Existe uma dor muito específica que precisa ser nomeada com cuidado, porque ela é uma das mais confusas que um ser humano pode sentir. É a dor de descobrir que as pessoas que mais te amam são, muitas vezes, as primeiras a duvidar de você. Não as pessoas distantes, não os estranhos, os próximos, a família, os amigos de infância, as pessoas que te viram crescer, as pessoas que estiveram ao seu lado nos momentos mais íntimos da sua vida. Quando essas pessoas não conseguem enxergar o que você está construindo, quando essas pessoas levantam a sobrancelha, quando essas pessoas sorriem com aquele sorriso meio condescendente que diz tudo sem dizer nada, alguma coisa dentro de você quebra de um jeito diferente, porque você esperaria que justamente delas viesse o primeiro apoio. Você esperaria que justamente elas, que conhecem a sua história, fossem as primeiras a apostar em você. E quando isso não acontece, é fácil interpretar como traição. Mas não é traição. É algo mais sutil, e por isso mais difícil de processar. É limitação de campo de visão. As pessoas que te conhecem há muito tempo te conhecem dentro de uma certa moldura. Elas têm uma imagem mental de quem você é, baseada em quem você foi. E quando você começa a ser alguém diferente, quando você começa a se mover em direção a uma versão de si mesmo que ainda não existia, essa imagem mental delas entra em conflito com a realidade. E o cérebro humano, diante de um conflito desses, quase sempre escolhe defender a imagem antiga, porque é mais econômico, é mais rápido, é mais confortável. Não é maldade. É funcionamento padrão da mente humana. Existe uma observação muito antiga, atribuída a um mestre de muitos séculos atrás, que diz que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Repara que ele não está reclamando. Ele está descrevendo uma lei. É uma lei silenciosa que governa as relações humanas. As pessoas que te viram pequeno têm uma dificuldade quase intransponível de te enxergar grande. Não porque sejam ruins, porque a memória delas sobre você é mais forte do que a percepção atual delas sobre você. E aqui está a libertação. Você não precisa convencer essas pessoas. Você não precisa brigar com elas, não precisa se afastar com raiva, não precisa cortar laços, não precisa transformar isso numa guerra. Você precisa apenas entender que o entendimento delas não é um pré-requisito para o seu caminho. Você pode amar profundamente alguém que não te entende. Você pode honrar profundamente alguém que duvida de você. Você pode manter o vínculo intacto enquanto segue numa direção que essa pessoa não consegue acompanhar. Essa é uma das maturidades mais raras que existem. E é a maturidade que separa quem cresce com leveza de quem cresce
arrastando ressentimento. Honre sem obedecer. Ame sem se curvar. Caminhe sem cobrar que alguém caminhe junto. Essa é a postura. O dia em que todos vão dizer que sempre acreditaram. Vai chegar um dia. Pode demorar mais do que você imagina. Pode demorar menos do que você teme. Mas vai chegar. Vai chegar o dia em que aquilo que hoje parece loucura vai começar a tomar forma visível. Vai chegar o dia em que os primeiros resultados vão aparecer. Vai chegar o dia em que as portas que pareciam trancadas vão começar a se abrir, uma de cada vez, sem aviso, sem cerimônia, quase como se estivessem esperando o momento exato em que você estivesse pronto para atravessá-las. E aí vai acontecer uma coisa curiosa. As mesmas pessoas que duvidaram vão começar a dizer que sempre acreditaram. As mesmas pessoas que torceram a boca vão começar a contar para os outros que estiveram do seu lado desde o começo. As mesmas pessoas que rolaram os olhos vão começar a aparecer nas fotos, nos eventos, nas comemorações, com sorrisos largos e abraços apertados. E você vai precisar tomar uma decisão muito importante naquele momento. Vai precisar decidir como vai receber isso. Existem dois caminhos. O primeiro é o caminho do ressentimento. É quando você guarda na memória cada um que duvidou, cada palavra atravessada, cada silêncio gelado, e usa esse momento de chegada para cobrar uma fatura emocional de cada pessoa que passou pelo seu caminho sem te apoiar. Esse caminho parece justo, mas ele tem um preço alto. O preço é que ele te acorrenta àquela versão sua que sofreu. Ele te impede de habitar plenamente a versão sua que chegou. Você fica vivendo o presente com os olhos do passado. E isso envenena qualquer conquista. O segundo caminho é o caminho da elevação silenciosa. É quando você recebe o reconhecimento sem precisar dele. É quando você acolhe os que voltaram sem cobrar explicação. É quando você entende que cada pessoa fez o melhor que conseguiu com o nível de visão que tinha naquele momento, e que se elas tivessem conseguido ver mais longe, teriam agido diferente. Esse caminho exige uma força interna que só quem atravessou o deserto possui. Mas é o único caminho que mantém a sua vitória limpa. Existe um princípio antigo que aparece em muitos textos sagrados, sob diferentes formas, e que diz, em essência, que devemos prosseguir para o alvo, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Não é esquecer no sentido de apagar. É esquecer no sentido de não usar mais como combustível. O combustível da sua próxima fase não pode ser a mágoa da fase anterior. Tem que ser outra coisa. Tem que ser gratidão pelo que foi formado dentro de você no silêncio. Tem que ser reverência pelo que sustentou os seus passos quando ninguém mais sustentava. E aqui está a verdade final que eu preciso te entregar antes de encerrar esta conversa. A verdadeira vitória não é ser compreendido. A verdadeira vitória é não precisar mais disso. É chegar num ponto em que o entendimento dos outros se torna um bônus, mas não é mais uma necessidade. É descobrir que você pode caminhar com paz mesmo no meio da multidão que não te vê, porque a sua bússola não está mais nos olhos alheios. A sua bússola está num lugar dentro de você que ninguém pode tocar, ninguém pode roubar, ninguém pode confundir. E esse lugar foi construído justamente nos dias em que você quase desistiu e não desistiu. Cada um daqueles dias colocou um tijolo nesse lugar interno. E hoje, quando você olha para trás, percebe que aqueles dias não foram desperdiçados. Eles foram a fundação, o seu chão. Se essa mensagem tocou alguma coisa dentro de você, faz uma coisa por mim e por você mesmo. Se inscreve no canal, deixa o seu coração aqui no vídeo e compartilha com alguém que você sabe que está caminhando em silêncio agora. Alguém que talvez precise ouvir hoje que não está sozinho nessa travessia. O seu gesto pode ser exatamente o sinal que essa pessoa estava esperando para continuar mais um dia. E continuar mais um dia, às vezes, é tudo que separa quem chega de quem fica pelo meio do caminho. Segue em frente. Mesmo que ninguém entenda. Principalmente quando ninguém entender. Porque é justamente aí que se forma quem você foi chamado a ser.